Rainha ou refém? Descubra. Parte 1. A Ascensão de Maria de Médici. Maria de Médici nasceu em 26 de abril de 1575, em Florença, na poderosa família Médici, uma das mais influentes da Europa renascentista. Filha de Francisco I de Médici e da arquiduquesa Joana da Áustria, Maria cresceu em meio ao luxo e à política, cercada por arte, intrigas e ambições. Desde cedo, seu destino não lhe pertenceu. Seu casamento foi arranjado como tantos outros de sua época. A jovem italiana seria enviada à França para se tornar a rainha de um país estrangeiro. Em 1600, com apenas 25 anos, ela se casou com o rei Henrique IV da França. O casamento não foi por amor, foi uma aliança política entre Florença e Paris. Mas Maria levava consigo um imenso dote. E também muitas expectativas. Henrique IV era um rei experiente e carismático, conhecido por seus múltiplos casos amorosos. Ele não escondia suas amantes, e Maria logo percebeu que não teria espaço no coração do marido. O rei a tratava com frieza, mas exigia dela um herdeiro, e Maria cumpriu seu dever. Em 1601, deu à luz Luís, o futuro Luís XIII. A rainha não era francesa, não falava bem o idioma, e era vista com desconfiança por boa parte da corte. Chamavam-na de a Florentina, com desprezo. Mas Maria era muito mais do que uma estrangeira. Era ambiciosa, inteligente e paciente. Sabia esperar. Durante os anos seguintes, ela teve mais 5 filhos com o rei. Mesmo sendo constantemente ignorada, Maria foi conquistando espaço no cenário político. Sua maior arma era a maternidade. Como mãe do futuro rei, sua posição estava garantida. Mais cedo ou mais tarde, o poder passaria por suas mãos. Mas tudo mudaria em 1610. Naquele ano, o rei Henrique IV foi brutalmente assassinado nas ruas de Paris por um fanático católico. A França mergulhou no choque. O pequeno Luís XIII tinha apenas 8 anos. Era criança demais para governar. E foi assim que Maria de Médici se tornou regente do trono francês, a mulher mais poderosa do país. Agora no centro do poder, Maria mostrou quem realmente era. Cercou-se de conselheiros italianos, promoveu reformas e tentou consolidar a paz religiosa na França. Mas sua regência seria marcada por crises, conspirações e traições. A nobreza francesa a odiava. Diziam que ela favorecia estrangeiros, que usava o trono apenas para enriquecer sua família, que agia como uma verdadeira Médici, astuta, manipuladora, inflexível. Mas Maria não recuava. Ao assumir o trono, ela também herdou os inimigos do rei, e fez novos. Confiava especialmente em um homem, Concino Concini, um italiano ambicioso que se tornou seu favorito na corte. A influência de Concini provocava revolta entre os nobres. Muitos diziam que era ele, e não Maria, quem realmente governava. Entre alianças frágeis e intrigas perigosas, a rainha-mãe reinava sozinha num país que a rejeitava. A França era um campo minado, e Maria caminhava sobre ele com passos firmes, mas cada vez mais isolada. Rainha caída, poder renascente. Apesar de seu status elevado, Maria de Médici enfrentava resistência desde o início. Ela era vista por muitos nobres franceses como uma estrangeira, uma flor italiana plantada à força no solo francês. A corte francesa, dominada por uma aristocracia orgulhosa e desconfiada, não via com bons olhos sua influência crescente sobre o rei. Ainda assim, Maria logo mostrou que não seria uma rainha decorativa. Ela se envolveu diretamente nos assuntos do reino e estabeleceu uma forte ligação com Henrique IV. Juntos, tiveram 6 filhos, incluindo o futuro rei Luís XIII. Contudo, a harmonia conjugal não era perfeita. Henrique IV era conhecido por suas amantes e por levar uma vida amorosa agitada, o que feriu profundamente Maria, que desejava ser mais do que apenas a mãe dos herdeiros. Após o assassinato do rei em 1610, Maria de Médici foi declarada regente da França, já que seu filho Luís XIII ainda era menor de idade. Esse foi um ponto de virada. Durante a regência, Maria tentou consolidar o poder da monarquia e aproximou-se de aliados italianos e católicos, o que desagradou a muitos nobres protestantes e figuras influentes da França. Seu governo foi marcado por conspirações, desconfianças e uma série de decisões impopulares. Ela nomeou Concino Concini, outro italiano, como seu principal conselheiro, o que aumentou ainda mais a tensão na corte. Concini era ambicioso e arrogante, e logo se tornou um dos homens mais odiados da França. O povo murmurava que Maria havia entregado o país a estrangeiros. A relação com seu filho Luís XIII também começou a se deteriorar.
À medida que o jovem rei crescia, ele desejava tomar o controle do trono, mas encontrava obstáculos nas decisões da mãe e na influência de Concini. Em 1617, o conflito atingiu seu ápice. Luís XIII, com apenas 15 anos, ordenou a prisão e execução de Concini. Esse ato marcou sua ascensão definitiva ao poder e o início do exílio político de sua própria mãe. Maria de Médici foi afastada da corte e enviada ao castelo de Blois, onde viveu em isolamento por um tempo. Mas a história dela não terminaria ali. A rainha caída ainda tinha planos e buscaria aliados para retomar sua posição. Rainha em exílio, drama. No castelo de Blois, Maria de Médici não aceitou seu destino em silêncio. Mesmo afastada da corte, ela continuava a se ver como rainha e irmã legítima do rei. Em 1619, após 2 anos de exílio, Maria organizou uma fuga ousada. Com a ajuda de simpatizantes, ela escapou do castelo por uma passagem secreta e passou a reunir forças políticas contra o próprio filho. Durante os anos seguintes, a França foi marcada por uma guerra fria entre mãe e filho. Maria uniu-se a nobres insatisfeitos, tentou formar alianças e até enfrentou o rei em batalhas políticas. Mas Luís XIII, agora guiado pelo cardeal Richelieu, mostrou ser um adversário implacável. Curiosamente, Richelieu havia sido inicialmente aliado de Maria, mas trocou de lado quando percebeu que o verdadeiro poder vinha do jovem rei. Essa traição foi um golpe devastador para Maria. Ela, que havia elevado Richelieu ao cargo de conselheiro, agora via o antigo protegido se voltar contra ela. Em 1621, após tentativas fracassadas de rebelião, Maria foi forçada a se reconciliar com o filho. Voltou à corte, mas já não era bem-vinda. Sua influência estava diminuída e sua presença se tornava cada vez mais desconfortável. Em 1630, ocorreu um episódio conhecido como Dia dos Enganados. Maria tentou convencer Luís XIII a demitir Richelieu, acreditando que ainda tinha algum controle sobre o rei. Por um breve momento, ela pensou que havia vencido. Mas no mesmo dia, Luís XIII voltou atrás em sua decisão e reafirmou seu apoio ao cardeal. Foi a derrota final de Maria de Médici no jogo de poder. Expulsa definitivamente da corte, ela passou os últimos anos da vida como nômade política. Viajou por diversos países da Europa, em busca de apoio e abrigo. Teve passagens pela Bélgica, Alemanha e finalmente, pela Inglaterra. Mas em todos os lugares, era recebida com certa frieza. Poucos queriam se envolver com a mulher que enfrentara seu próprio filho e que carregava o estigma de uma rainha sem trono. Sozinha, e com sua reputação abalada, Maria passou a viver quase como uma exilada sem causa. Mesmo distante, ela nunca deixou de se considerar a verdadeira matriarca da monarquia francesa. Mas o mundo já havia seguido em frente. Rainha esquecida da história. Em seus últimos anos, Maria de Médici viveu uma existência marcada pelo abandono, pela memória do poder perdido e pela amargura de uma mãe rejeitada pelo próprio filho. Em 1631, após ser banida definitivamente da França, ela partiu para o exílio. Foi recebida com desconfiança em várias cortes da Europa, mas acabou encontrando certa hospitalidade nos Países Baixos espanhóis e, mais tarde, na Alemanha. Durante esse período, tentou manter alguma relevância política, escrevendo cartas a embaixadores, buscando o apoio de príncipes, e sonhando com um retorno triunfal à França. Mas esse retorno nunca viria. Sua figura, antes central no cenário político francês, agora era vista como uma relíquia incômoda. Em 1638, ela chegou à Inglaterra, acolhida por ninguém menos que o rei Carlos I, casado com sua filha, Henriqueta Maria. Ali, no país onde a filha era rainha, Maria de Médici acreditava que teria, enfim, descanso. Mas a instabilidade política inglesa e a guerra civil iminente fizeram com que sua estadia fosse curta e desconfortável. Pouco tempo depois, ela partiu para os Países Baixos novamente. Foi em Colônia, na Alemanha, que passou seus últimos dias. Vivendo com recursos limitados, dependendo da generosidade alheia e afastada de quase todos os que um dia a bajularam, Maria de Médici adoeceu. A rainha que outrora governara a França, que comandara alianças e exércitos, estava agora solitária, habitando um convento, com apenas alguns poucos fiéis ao seu lado. No dia 3 de julho de 1642, Maria faleceu em Colônia, longe de sua pátria, longe dos filhos, e longe do trono que um dia ocupara com tanto orgulho. Seu corpo permaneceu por anos sem sepultura digna. Foi apenas em 1643, um ano após sua morte, que seus restos mortais foram transladados para a Basílica de Saint-Denis, o tradicional túmulo dos reis da França.
Mas até mesmo em sua morte, Maria foi ofuscada. Naquele mesmo ano, morria seu filho Luís XIII, e subia ao trono seu neto, o jovem Luís XIV, o Rei Sol. A história francesa pareceu esquecer Maria de Médici, como se quisesse apagar a memória de sua influência turbulenta. Mas a verdade é que, apesar de todos os seus erros, Maria foi uma figura central no início do século XVII. Foi uma mulher que tentou reinar em um mundo feito para homens, que enfrentou conspirações, traições e a ingratidão daqueles a quem mais amou. E, embora muitas vezes retratada como manipuladora ou ambiciosa demais, ela também foi vítima das intrigas da corte, dos jogos de poder e do destino cruel reservado às rainhas viúvas na França absolutista. Hoje, Maria de Médici é lembrada não apenas por seu papel político, mas também por sua contribuição à arte. Ela foi a grande patrona do pintor Rubens, que a retratou em uma série de obras majestosas, celebrando sua vida como um épico.